Olá, boa noite. Hoje é dia 28 de outubro de 2025. Sou William Galvão e o Direto do Plenário está no ar. Em instantes, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral vão dar início à sessão de hoje. Para falar sobre a pauta de julgamentos, eu recebo aqui no estúdio o advogado João Marcos Pedra. Então, João, muito obrigado por estar aqui com a gente novamente. 9 processos estão na pauta de julgamentos de hoje. Nós vamos começar pelo agravo em recurso especial eleitoral, que trata de propaganda eleitoral irregular em Caucaia, no Ceará, nas eleições de 2024. Esse caso tem a ver com a ausência de identificação obrigatória no horário eleitoral gratuito, não é isso, doutor? Exatamente. Primeiramente, boa noite a todos, boa noite a todas. É um prazer estar de volta aqui na TV Justiça. E esse caso, ele traz e inaugura aí a nossa pauta, que a gente vai debater hoje, em uma perspectiva que a gente tem que lembrar que é o primeiro contato que o candidato ou o partido tem com o eleitor, que é a propaganda eleitoral. Naturalmente, a propaganda eleitoral, durante todos os últimos anos, ela era feita pela rádio, TV, jornais, e nos últimos anos ela tem sofrido algumas alterações indo para as redes sociais. Mas, naturalmente, na rádio e na TV é necessário que tenha aquele aviso prévio de propaganda eleitoral gratuita, né? Aquele horário eleitoral que a gente chama popularmente, assim como eventuais inserções. Além da questão da tarja de horário eleitoral gratuito, é necessário que também conste, né, algumas informações específicas trazidas pela resolução do TSE. Para esse caso em específico, existe a questão da intérprete de Libras, que não observou algumas regras estabelecidas na resolução sobre propaganda proferida pelo TSE. Então, é um recurso que trata de uma matéria que é de necessidade de conhecimento para todos os candidatos e partidos e um ponto de atenção especialmente para quem vier a ser candidato em 2026. Agora, além da falta da inclusão do intérprete de Libras, a ausência dessa identificação, ela pode trazer algum tipo de benefício para o candidato ou foi simplesmente uma falha que aconteceu no meio do processo? Vamos lá. A questão do intérprete de Libras, ainda que esteja na propaganda, ele tem que respeitar algumas obrigações, como colocar um fundo, tamanho, dimensão. Em relação a benefício ou malefício, naturalmente uma propaganda sem a tarja de propaganda eleitoral gratuita, obviamente tem a possibilidade de chamar mais atenção. Mas naturalmente o eleitor acaba por tomar conhecimento de que aquilo ali seria uma propaganda eleitoral. Então, no aspecto de benefício ao pleito, eventualmente, eu não vejo grande possibilidade. Mas isso é algo que merece a atenção do candidato, merece a atenção do partido político, uma vez que, a partir do momento em que se tem uma propaganda eleitoral em desconformidade com as resoluções do TSE e com a legislação eleitoral, nós temos a possibilidade de aplicação de multa, o que enseja, obviamente, né, aos partidos, aos candidatos, a obrigação de ter ali tanto uma agência publicitária alinhada com o seu escritório de advocacia. Então, eu brinco, são as 3 principais frentes, né, das eleições, que é o contador, a agência de publicidade e o advogado. A partir dessas 3 frentes, você tem ali uma atividade de campanha com a menor quantidade de riscos, especialmente se essas 3 frentes estiverem bem alinhadas. O senhor destacaria mais algum erro muito comum na parte de publicidade eleitoral gratuita? O que a gente mais vê hoje em dia é a questão de fake news, né? Então, a partir do momento em que você profere também frases e comentários sabidamente inverídicos, são as principais pautas que têm chegado até o Poder Judiciário. Um tema que a gente vai se deparar provavelmente nas eleições de 2026 é a questão da IA. Isso provavelmente vai ser debatido pelo TSE no início do próximo ano, em razão do avanço da inteligência artificial, né? Em 2024, a gente tinha um contexto que a inteligência artificial era uma ferramenta que estava muito clara, a gente via eventualmente que imagens ou vídeos eram produzidos por inteligência artificial e a gente conseguia distinguir daquilo que era real. Mas a gente tem avançado de uma forma tão rápida, de uma forma tão veloz, que eu não sei se em 2026 a gente vai chegar ao ponto de ter vídeos que a gente vai duvidar da veracidade deles. Por exemplo, hoje temos inteligências artificiais generativas que elas geram vídeos, geram imagens
que realmente são duvidáveis. A gente duvida da veracidade delas e fala, é impossível que esse vídeo não seja real. É impossível que esse vídeo tenha sido feito por inteligência artificial. Então, para as eleições do ano que vem, a gente vai ter que tomar muito cuidado, especialmente nesse período de propaganda eleitoral gratuita. Um outro item é a prestação de contas do Diretório Nacional do Partido Liberal relativa à arrecadação e aplicação de recursos na campanha eleitoral de 2020. A área técnica do TSE apresentou parecer pela desaprovação das contas, pelo fato da legenda não ter destinado o montante mínimo exigido do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha a ações afirmativas de pessoas negras no pleito de 2020. O julgamento de hoje será retomado com o voto vista da ministra Carmen Lúcia. Doutor, quais seriam essas ações afirmativas obrigatórias? Toda vez que eu venho aqui à TV Justiça e eu fico muito feliz e muito honrado com os convites, eu sempre tento reafirmar a necessidade da gente tomar muito cuidado com o dinheiro público. O dinheiro público, querendo ou não, ele passa por uma ação de fiscalização, ele passa por um processo de análise de prestação de contas que ele se dá em dois momentos. No momento anual, né, em que os partidos eles prestam contas em razão da distribuição do fundo partidário, que é aquele fundo que fomenta, né, e proporciona a existência de partidos políticos. E a gente também tem ali as prestações de contas de campanhas eleitorais. Os dois têm a sua importância e têm o seu determinado momento. Todavia, nesse caso em específico, a gente está falando de distribuição do fundo partidário e do fundo eleitoral. A gente está falando desses dois momentos, ou seja, a gente está falando daquela distribuição do fundo para financiamento dos partidos e a distribuição do fundo para viabilização de campanhas. Existem regras hoje de cotas para mulheres e ações afirmativas para pessoas negras, ou seja, os partidos são obrigados a distribuir valores para determinado gênero e determinadas pessoas de determinadas raças. Nessa situação, o Partido Liberal teve ali o parecer pelo Ministério Público pela desaprovação das contas, o que traz a necessidade de, eventualmente, você ressarcir o erário e outras sanções eventualmente previstas na decisão e na legislação eleitoral. Essas ações afirmativas estariam relacionadas apenas à distribuição de verbas? Não só a distribuição de verbas, mas a promoção de ações, como, por exemplo, viagens e eventos para que candidatas ou então candidatos negros ou candidatas negras possam eventualmente viabilizar suas campanhas, estarem em evidência, porque a legislação ela trouxe essas ações afirmativas voltadas para mulheres e pessoas negras, indígenas e afins, como uma forma de viabilizar a candidatura de pessoas que fazem parte de uma grande parcela do nosso contexto social brasileiro, mas que não têm representatividade suficiente dentro do Congresso, por exemplo, onde a gente tem ali a Casa do Povo. Então, enquanto a gente tem uma maioria social, populacional de mulheres, a gente não tem visto isso refletir, por exemplo, dentro do Congresso. Então, a mesma coisa ocorre com pessoas negras, pessoas pardas, indígenas e afins. Dessa forma, a legislação ela vem como uma forma de tentar incentivar e promover um campo de semeadura para que essas novas candidaturas possam se tornar viáveis, porque não adianta demagogia alguma, sendo que para fazer campanha é necessário dinheiro, assim como para se viabilizar politicamente é necessário você estar em contextos políticos, em eventos, em palestras, você precisa estar em evidência. Então, essa exigência do fundo partidário para as ações afirmativas, tanto para mulheres quanto para pessoas negras, se dá exatamente por conta disso, com a necessidade de pessoas negras ou mulheres participarem de eventos, estarem em evidência e viabilizarem eventualmente uma campanha política. De extrema importância. E quais seriam as penalidades para os partidos que não observarem essas obrigações? A gente tem, primeiramente, multas, né? A questão de restituição ao erário. A gente tem também questões relativas à falta de acesso, ao corte de acesso a determinados valores, parcial ou totalmente. Então, a depender da situação, e aí vai ser realmente conforme for julgado hoje, a gente vai saber se o Diretório Nacional do PL vai ou não receber totalmente ou parcialmente os valores relativos ao FEFEC e ao fundo partidário, por exemplo, para as eleições do ano que vem.
Tem também um processo para hoje que envolve um pedido de desfiliação por justa causa e sem perda do mandato de Luiz Carlos Correia de Lima, do Partido Democrático Trabalhista, o PDT, de Mato Grosso do Sul. O deputado estadual alega discriminação política e pessoal por parte da legenda. O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul votou pela aceitação do pedido. No entanto, o partido recorreu da decisão e é iniciado o julgamento do TSE pelo relator que votou pela reforma da decisão do regional e, em seguida, o ministro André Mendonça antecipou pedido de vista para melhor analisar o caso. O julgamento desta terça-feira, portanto, será retomado com o voto vista do ministro Mendonça. O senhor sabe o que trata exatamente esse caso de discriminação? Ele alega que estava sendo perseguido pelo partido. O senhor traria mais detalhes desse caso específico para a gente? Claro, vamos lá. Esse caso diz respeito às eleições municipais, em que houve ali uma desavença entre os diretórios de 2 municípios, em que um se sobreporia a outro, enfim. Há uma disputa interna ali, natural e intrapartidária, em que o próprio Dr. Luiz, salvo melhor juízo, que é o recorrido, pediu a desfiliação com justa causa, uma vez que houve ali uma desavença intrapartidária. Por um lado, o TRE entendeu que essa desavença seria realmente uma justa causa para a desfiliação sem perda do mandato. Lembrando, acima de tudo, os cargos proporcionais, o mandato, ele é do partido, não é do candidato, até porque a gente tem ali, às vezes, candidatos que conseguem se eleger não pela quantidade de votos que recebeu, mas pela legenda. Isso se dá em razão das nossas eleições proporcionais. Então, considerando isso, o TRE entendeu que sim, ele tinha justa causa para se desfiliar em razão dessa desavença. Ocorre que, após o recurso, houve parecer ministerial, no sentido de que essa desavença não seria suficiente para justificar uma justa causa a ponto dele se manter no cargo, uma vez que esse embate eventualmente não seria suficiente para poder justificar essa saída repentina do candidato. Agora nós aguardamos aí o voto do ministro André Mendonça e dos demais para que nós possamos saber o desfecho desse caso. Existem outras situações previstas que o parlamentar pode se desfiliar sem perder o seu mandato? A gente tem algumas possibilidades, sim. Dentre elas, a questão do período, da janela de desfiliação. É natural, por exemplo, que antes de eleições você decida se desfiliar para poder concorrer a um determinado cargo por um outro partido. Por exemplo, estamos vindo para as eleições de 2026. Naturalmente, durante a janela intrapartidária, a janela de desfiliação, ocorrerão mudanças intrapartidárias, em que um determinado candidato sairá do partido X para ir para o partido Y, uma vez que houve ali alguma costura política, alguma perda de interesse no partido anterior. É natural e isso não afasta a possibilidade dele se manter no cargo, obviamente, enquanto não ocorre o pleito, assim como não há nenhuma ilegalidade. Partindo para o restante do período, dos 4 ou 8 anos, a depender do mandato que ele se encontra, há a possibilidade de filiação partidária. Mas existem ali algumas condições. Primeiro, que ela tem que ser com justa causa, para que você não perca o seu mandato. E caso ela seja sem justa causa, você pode eventualmente ainda sofrer sanções como essas. Uma das mais comuns causas de desfiliação é essa questão ideológica. Quando um candidato começa a perder identidade com o partido ao qual ele está afiliado, ele foi candidato por ele, naturalmente acontece de pedir a desfiliação e pedir com justa causa, uma vez que eles divergem ideologicamente de forma que a manutenção daquela relação seria insustentável. Existem outras formas que a própria legislação traz, mas as mais comuns são essas. E é mais simples o partido pedir o desligamento do parlamentar ou ele também precisa comprovar, trazer uma justificativa mais sólida? Naturalmente, existem algumas formas disso ocorrer. Pode ser tanto por iniciativa do partido, quanto por iniciativa do próprio candidato, do próprio gestor público, mas o principal é
existe dentro da Constituição, no artigo 17, a questão da autonomia partidária em que deve ser respeitada, especialmente nesses processos internos. Doutor João Marcos, muito obrigado pela sua presença aqui. Ele convida a acompanhar com a gente a sessão de hoje do TSE. Ministra Carmen Lúcia já a postos. A sessão você acompanha ao vivo aqui pela TV Justiça. Boa noite a todas as pessoas presentes. Podemos nos sentar. Declaro aberta a sessão desta terça-feira, 28 de outubro de 2025, do Tribunal Superior Eleitoral. Inicio por cumprimentar os senhores integrantes deste tribunal presentes na sessão, ministro vice-presidente Cássio Nunes Marques, ministro Cristiano Zanin, que hoje substitui o ministro André Mendonça, uma honra sempre tê-lo conosco, ministro. A senhora ministra Corregedora-Geral da Justiça Eleitoral Isabel Galotti, o ministro Antônio Carlos Ferreira, ministro Floriano de Azevedo Marques, ministra Estela Aranha, cumprimento o senhor vice-procurador-geral eleitoral, doutor Alexandre Espinosa, senhoras e senhores advogados, todos os que acompanham esta sessão, de uma forma muito especial, cumprimento presentes no plenário professoras, professores, estudantes do curso de Direito das seguintes instituições: minha querida Faculdade Mineira de Direito, da PUC Minas, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Fundação Universidade Regional de Blumenau, de Santa Catarina, e o Centro Universitário IESB, de Brasília. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Nós nos sentimos muito honrados com a presença de todas e todos aqui. Esperamos que essa seja uma sessão de proveito para todos, principalmente para os estudantes que aqui nos honram com a presença. E de uma forma muito especial, cumprimento as servidoras e os servidores da Justiça Eleitoral Brasileira. Hoje, 28 de outubro, é comemorado o Dia do Servidor, da Servidora. Os servidores da Justiça Eleitoral, servidoras e servidores, são exemplos de pessoas que servem o público. Neste tribunal chamado de Tribunal da Democracia, eles são aqueles que estão na linha de frente para garantir eleições democráticas, portanto, seguras, transparentes, livres, para que todas as brasileiras e brasileiros tenham a certeza de que o pleito eleitoral transcorre segundo o direito prevalecente nesta matéria, que cada cidadã, cada cidadão, no dia da eleição, chegue à urna com tranquilidade, com acessibilidade ampla, com segurança, que o voto seja realmente a manifestação livre e única daquela pessoa. E devo dizer que os servidores do serviço público em geral merecem todo o nosso cumprimento, respeito, mas eu tenho para mim que os servidores da Justiça Eleitoral são efetivamente modelos de uma dedicação integral, de um enorme trabalho realizado, com afinco, com perseverança, com enorme capacidade de se integrarem, de prestarem o melhor serviço. Nós todos, servidoras e servidores públicos, somos isso, pessoas que ocupam cargos para servir ao povo brasileiro, no caso, e neste item devo dizer que há muita má vontade, às vezes, com os servidores, muito pouco conhecimento do que é a dedicação ao serviço público, de alguns maus exemplos que há em todas as carreiras, e não é diferente, onde houver ser humano há eventuais erros, mas destes maus exemplos, às vezes, se retiram como se toda a categoria do serviço público fosse alguém que tem no seu cargo uma sinecura, um desprestígio. Não é assim. Servidores públicos no Brasil inteiro, desde as professoras e os professores do ensino fundamental, são pessoas de quem nós dependemos para aprender desde as primeiras letras até chegar ao conhecimento de qualquer área, o mais estreito. Os servidores e as servidoras são pessoas de uma dedicação enorme, com muitas dificuldades, que lutam para desempenhar bem a sua atividade. E, como disse, no caso, as servidoras e os servidores da Justiça Eleitoral Brasileira são modelos para qualquer
sociedade no mundo. Tal a dedicação, tal o respeito com que se valem nos seus cargos, tal a integração e a vontade de acertar e de sempre melhorar e de sempre aprimorar este serviço essencial à democracia, que é o serviço que diz respeito com o pleito eleitoral. Portanto, as ministras e os ministros, acho que falo em nome de todos, têm no servidor um exemplo do que a Justiça Eleitoral brasileira tem cumprido, e nós todos, juízas e juízes eleitorais, dependemos dos servidores para levar adiante este tão importante serviço para que a gente tenha a garantia da democracia no Brasil. Portanto, eu deixo aqui mais uma vez os meus cumprimentos. Hoje nós tivemos um espaço de convivência inaugurado aqui neste tribunal, mas nós esperamos que a convivência seja da sociedade brasileira integralmente, de maneira a ter muita concórdia, muita tranquilidade, em tudo que diga respeito às eleições, e que esse espaço de convivência seja um modelo do que pode ser a sociedade brasileira. Um ambiente permanente, democrático, de convivência pacífica e afetuosa entre todos. Meus parabéns a todas as servidoras e servidores da Justiça Eleitoral de uma forma especial, e a todas as servidoras e servidores do Serviço Público Brasileiro em geral. Cumprimento o senhor diretor-geral da Secretaria do TSE, doutor Miguel Piazzi, do início à sessão administrativa, apregoando o primeiro item da pauta de hoje, que é a lista tríplice número 0600-091-61, procedente de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, relatado pelo eminente ministro Nunes Marques, sendo interessado o Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso, e sendo advogados indicados Fernando Bonfim Duque Estrada, Alfeu Coelho Pereira Júnior e Davi Rosa Barbosa Júnior. Esta é uma lista tríplice encaminhada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul para provimento do cargo de juiz substituto na classe de advogado. Tem a palavra o eminente ministro Nunes Marques. Boa noite a todos. Cumprimento a eminente presidente, ministra Carmen Lúcia. Peço licença para subscrever os cumprimentos feitos por Sua Excelência aos servidores, especialmente aos servidores, todos os presentes, com destaque aos professores e estudantes das faculdades já nominadas, e da alegria da honrosa presença do ministro Cristiano Zanin, colaborando com os nossos trabalhos hoje. Senhora presidente, os indicados Fernando Bonfim Duque Estrada, Alfeu Coelho Pereira Júnior e Davi Rosa Barbosa Júnior comprovaram o exercício da advocacia profissional pelos 10 anos exigidos no artigo 5º da Resolução 23.517 de 2017 TSE, de acordo com o parecer emitido pela assessoria consultiva. Observa-se ainda que o indicado Davi Rosa Barbosa Júnior apresentou certidão positiva da Justiça Estadual, na qual figurou no polo passivo de 2 execuções fiscais, quais sejam 090-18815-2013 e 090-2015-0-2025. Prestados os devidos esclarecimentos, corroborados pela certidão de inteiro teor e pela consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, não verifico óbice a candidatura de Davi Rosa Barbosa Júnior, notadamente porque ambas as ações de execução fiscal que o município de Campo Grande move contra ele foram extintas em virtude, respectivamente, da desistência a requerimento do credor e do indeferimento da petição inicial, extinção sem resolução de mérito, não havendo mácula a idoneidade moral exigida pelo artigo 120, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição da República e pelo artigo 25, inciso 3 do Código Eleitoral. Ressalta-se que, embora a execução fiscal 090-2015-0-2025, cobrança de IPTU do ano de 2021 referente a 2 imóveis, encontra-se em fase de apelação pela Fazenda Pública, conforme consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça. O entendimento deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que o fato de um indicado em lista tríplice figurar como parte em processo judicial, por si só, não macula a idoneidade moral exigida pelos artigos 120, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição da República e 25, inciso 3 do Código Eleitoral, precedentes. Ademais, na espécie, não estão presentes os fatores que o TSE entende que seriam capazes de macular tal requisito. LT 0600-731-74/2019, de relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, publicada no Diário de 25 de maio de 2020, pois
1. A quantidade de processos em desfavor dos indicados não é expressiva. 2. Os efeitos não se referem a fatos graves. E 3. O montante dos débitos envolvidos não são elevados. Em razão do entendimento ou do atendimento das exigências legais, voto pelo encaminhamento da lista tríplice ao Executivo nos termos do artigo 23, inciso 6 do Código Eleitoral. É como voto. Eminente ministro relator, determina o encaminhamento da lista tríplice ao presidente da República para nomeação. Eu indago das senhoras ministras, dos senhores ministros, se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, determinou o encaminhamento da lista tríplice ao presidente da República para nomeação nos termos do voto do relator. Apregou para julgamento a lista tríplice número 0600-227-58, procedente de São Luís, Maranhão, relatado pela eminente ministra Estela Aranha, sendo interessado o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão e advogados indicados Pablo Savigny, de Maranhão Vieira Madeira, Luiz Paulo Correia Cruz e Luiz Eduardo Franco Buerres. Esta lista foi encaminhada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão para provimento do cargo de juiz substituto, também na classe de advogado, e eu passo a palavra à eminente ministra Estela Aranha. Tem a palavra. Senhora Presidente, cumprimento Vossa Excelência e peço licença para subscrever os cumprimentos feitos por Vossa Excelência na abertura da sessão, com cumprimento especial aos servidores desta Casa pelo Dia do Servidor Público, também subscrevendo todos os cumprimentos aos servidores públicos de modo geral, cumprimento presente em plenário, professores e estudantes do curso de Direito das instituições Faculdade de Mineira de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Fundação Universidade Regional de Blumenau de Santa Catarina e Centro Universitário IESB de Brasília. Eu já distribuí o voto anteriormente, então farei a leitura somente da ementa e me coloco à disposição para eventuais dúvidas em relação à lista. A ementa: lista tríplice para preenchimento de vaga de juiz substituto do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, decorrente do término do primeiro biênio da doutora Amanda Almeida Vaquim, ocorrido em 17/2/25, composta pelos seguintes indicados: doutor Paulo Savigny, de Maranhão Vieira Madeira, doutor Luiz Paulo Correia Cruz e doutor Luiz Eduardo Franco Boeres. A resolução do TSE 23746 de 25, aprovada para incluir a promoção de mulheres nos cargos de magistradas e magistrados dos tribunais regionais eleitorais providos por advogadas e advogados, não se aplica à presente lista. Consoante este entendimento, este tribunal decidiu na questão de ordem na lista tríplice 0600266570 do Rio de Janeiro, sob a relatoria do ministro André Mendonça, isso porque a comunicação do TRE do Maranhão ao TJ do Maranhão acerca da existência da vaga a ser preenchida ocorreu antes da data da referida resolução. A assessoria consultiva do TSE opinou pela regularidade da lista quanto ao atendimento dos requisitos objetivos previstos na norma de regência. Assinalou, contudo, a existência de certidões positivas de natureza civil da Justiça Estadual relativas ao segundo e ao terceiro indicado. Quanto ao segundo indicado, extrai-se da certidão positiva da Justiça Estadual que ele ocupa a posição de réu em 2 processos. Uma das ações movidas por instituição bancária e referente à cobrança de empréstimos ainda se encontra em fase inicial sem aprovação de sentença, de modo que não revela, nesse momento, mácula à idoneidade moral do indicado, precedentes. Acerca da outra ação, verifica-se na respectiva sentença que o indicado deixou de cumprir obrigações legais e contratuais consistentes no impagamento do ITBI, na lavratura de escritura pública de registro de imóvel. Esse comportamento resultou em condenação ao pagamento de multas na quantia expressiva e indenização por danos morais, além da imposição da obrigação de fazer. O valor da condenação foi de R$ 228.200. A situação em análise não reflete mero atraso ou falha pontual, mas descumprimento reconhecido em juízo que levou à condenação considerável. O valor envolvido e a natureza das obrigações violadas demonstram gravidade objetiva suficiente para comprometer a confiança e credibilidade exigidas daqueles que integram a lista tríplice destinada ao preenchimento da vaga em Tribunal Regional Eleitoral precedentes. Ante a existência de circunstância incompatível com o requisito constitucional de idoneidade moral, mostra-se inviável a manutenção do segundo indicado na presente lista tríplice. O terceiro indicado figura como autor nas 2 demandas,
constantes das certidões positivas vinculadas ao seu nome. Uma das ações foi ajuizada contra a incorporadora imobiliária relativa ao cumprimento de cláusulas contratuais e a outra contra o Estado do Maranhão acerca de diferenças remuneratórias decorrentes de conversão de cruzeiro real para o URV. Então, nos termos da jurisprudência do TSE, a existência de ações cíveis em que o interessado figura como autor ou credor não impacta a verificação da sua idoneidade moral, de modo que as demandas mencionadas não comprometem a designação do terceiro indicado. Assim, a conclusão é o retorno dos autos à origem para a substituição do segundo indicado, mantido os demais. Agradeço a Vossa Excelência. A eminente ministra relatora, portanto, determina o retorno dos autos ao Tribunal Regional do Maranhão para a substituição do segundo indicado, mantidos os demais, como voto o eminente ministro Nunes Marques. De acordo com a relatora, presidente. Agradeço a Vossa Excelência, como voto o eminente ministro Cristiano Zanin. Senhora Presidente, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento o ministro Nunes Marques, ministra Isabel Galotti, ministro Antônio Carlos Ferreira, ministro Floriano Azevedo Marques, ministra Estela Aranha, cumprimento o vice-procurador-geral eleitoral, doutor Alexandre Espinosa, subscrevo os cumprimentos aos servidores e servidoras deste tribunal, feito por Vossa Excelência no início da sessão, também os cumprimentos aos professores e estudantes dos cursos e faculdades já nominadas no início da sessão, e estou acompanhando a eminente relatora para determinar o retorno dos autos à origem para a substituição do segundo indicado na forma do voto proferido pela eminente relatora. Eu voto, senhora presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Como voto a eminente ministra Isabel Galotti. Boa noite, senhora presidente. Na pessoa de quem cumprimento todos os colegas integrantes desse plenário, advogados, servidores, Ministério Público, e eu nada tenho a acrescentar ao voto da eminente relatora. Agradeço a Vossa Excelência, que acompanha a relatora, como voto o eminente ministro Antônio Carlos Ferreira. Senhora Presidente, cumprimento Vossa Excelência. Peço licença para subscrever os cumprimentos feitos por Vossa Excelência na abertura dos trabalhos. Uma saudação especial ao ministro Cristiano Zanin, que hoje integra o colegiado, para a nossa alegria, e uma saudação especial aos professores e alunos que nos visitam. Desejo a todos uma excelente noite e subscrevo integralmente o voto da eminente relatora. Agradeço a Vossa Excelência, como voto o eminente ministro Floriano de Azevedo Marques. Excelentíssima senhora ministra presidente, em nome de quem cumprimento os demais ministros e as ministras Isabel Galotti e Estela Aranha, saudando também o ministro Cristiano Zanin, que já se torna contumaz aqui na nossa bancada, para nosso gáudio alegria, o senhor diretor geral, e também, na oportunidade, cumprimento esse verdadeiro ENED que nós temos aqui hoje, com 3 faculdades, professores e alunos da Faculdade Mineira de Direito da PUC de Campinas, a Fundação Universidade Regional de Blumenau e o Centro Universitário IESB de Brasília. E eu também não tenho nenhum reparo ou comentário ao bem lançado voto da ministra relatora, e no sentido de que a lista deve retornar à origem para a substituição do segundo indicado. Agradeço a Vossa Excelência da PUC Minas, viu, ministro? Porque aí realmente a minha casa fica complicado. Vossa Excelência acaba de me retirar. Não, eu até estranhei, porque aqui está a Faculdade Mineira da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Eu sempre conheci como PUC de Minas, eu não sabia que era 2 vezes mineira. Eu também estou acompanhando o voto da eminente ministra relatora e proclamo o resultado que o Tribunal, por unanimidade, determinou o retorno dos autos ao Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão para a substituição do segundo indicado, doutor Luiz Paulo Correia Cruz, mantidos os demais, tudo nos termos do voto da ministra relatora. Agradeço a participação do senhor diretor-geral, doutor Miguel Piazzi. Declaro encerrada a sessão administrativa e aberta imediatamente a sessão jurisdicional. Convido o senhor secretário, doutor João Paulo Oliveira, para tomar assento no plenário. Solicito que proceda a leitura da ata da sessão anterior.
Ata da sessão ordinária jurisdicional do Tribunal Superior Eleitoral, realizada em 23 de outubro de 2025. Presidência em exercício do senhor ministro Nunes Marques, vice-presidente. Presentes à sessão, os senhores ministros André Mendonça, Cristiano Zanin, Isabel Galotti, Antônio Carlos Ferreira, Floriano de Azevedo Marques e Estela Aranha. Vice-procurador-geral eleitoral, doutor Alexandre Espinosa Bravo Barbosa. A ausência justificada da senhora ministra Carmen Lúcia, presidente. Às 10h09 foi aberta a sessão, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Foram julgados 9 processos e a sessão foi encerrada às 10h55. Indago dos senhores ministros se há alguma retificação, anotação, observação a fazer sobre a ata, não havendo, declaro-a aprovada. Eu gostaria de comunicar a todas e todos a retirada dos itens 2, 3 e 4 dessa pauta jurisdicional pela ausência justificada do eminente ministro André Mendonça. São os agravos regimentais no recurso ordinário número 0600-086-40, relatado pelo ministro Antônio Carlos Ferreira, que está com vista para o ministro André Mendonça. E os agravos regimentais nos agravos em recursos especiais eleitorais, número 0600-491-30, 0600-630-70, da relatoria do ministro André Mendonça, que constavam da lista número 1. E apregou para continuidade de julgamento a prestação de contas eleitorais número 0601-638-15, procedente de Brasília, de relatoria do eminente ministro Nunes Marques. Neste caso, responsável Partido Liberal Nacional e outros, é uma prestação de contas do Diretório Nacional do Partido Liberal, PL, referente às eleições de 2020. Na sessão virtual de 26 de setembro a 2 de outubro deste ano, o relator ministro Nunes Marques votou no sentido de aprovar com ressalvas as contas do Diretório Nacional do Partido Liberal, referentes às eleições de 2020, com as seguintes determinações. A. Providenciar a transferência do valor de R$ 9.671,61 referente ao recebimento de sobras financeiras de campanha, oriundas de recursos do fundo partidário aos órgãos municipais da circunscrição do pleito. E B, promover a aplicação em candidaturas de pessoas negras no valor de R$ 814.413,56 do fundo partidário e da quantia de R$ 14.260.374,02 do FEFEC nas 4 eleições subsequentes, nos termos do artigo 3º, parágrafo único da Emenda Constitucional número 133 de 2024. Naquela ocasião, eu pedi vista para melhor estudo dos autos, trago agora meu voto vista, que já antecipo, pelo menos de imediato, é no sentido de acompanhar o voto do eminente ministro Nunes Marques. Apenas relembro que essa é uma prestação de contas do Diretório Nacional do Partido Liberal referente à arrecadação e aplicação de recursos financeiros na campanha eleitoral de 2020. Como disse, na sessão virtual de 26 de setembro a 2 de outubro deste ano, o relator ministro Cássio Nunes Marques votou para aprovar com ressalvas a prestação de contas. Analisei os autos de forma minuciosa, estou devolvendo o processo nos termos do artigo 18 do regimento interno deste tribunal e apenas relembro, neste caso, a prestação de contas, segundo a ASEPA, teve parecer conclusivo, informação número 30, com alterações na informação 240 de 2024 e 24 de julho de 2024, registrando as falhas transcritas e opinou pela desaprovação das contas, que era, as falhas foram: omissão de envio dos relatórios financeiros das receitas do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, FEFEC, R$ 117.640.670,45. Omissão de envio dos relatórios financeiros das receitas do fundo partidário, R$ 21.277.928,59. Créditos relativos às sobras financeiras de campanhas devolvidas de forma incorreta, R$ 9.671,61. Omissão de despesas de campanha na prestação de contas parcial, R$ 51.578, e descumprimento do percentual mínimo a ser aplicado em candidaturas de pessoas negras, fundo partidário, R$ 814.000,
R$ 413,56 e fundo eleitoral, R$ 14.260.374,02. A Procuradoria-Geral Eleitoral opinou pela desaprovação das contas. O ministro relator, ministro Nunes Marques, afastou a imputação de gravidade da omissão do envio dos relatórios financeiros parciais relativos ao FEFEC e ao fundo partidário e votou no sentido de aprovar, com ressalvas, a prestação de contas do Diretório Nacional do Partido Liberal referentes à arrecadação e aplicação de recursos financeiros nas eleições de 2020, nos termos do inciso 2 do artigo 30 da Lei 9.504, combinado com o inciso 2 do artigo 74 da Resolução 23.607 de 2019, deste Tribunal Superior Eleitoral, determinando: 1. Providenciar a transferência do valor de R$ 9.671,61, referente ao recebimento de sobras financeiras de campanha oriunda dos recursos do fundo partidário aos órgãos municipais de circunscrição do pleito. 2. Promover a aplicação em candidaturas de pessoas negras no valor de R$ 814.413,56 do fundo partidário e da quantia de R$ 14.260.374,02 do FEFEC nas 4 eleições subsequentes, nos termos do artigo 3º, parágrafo único da Emenda Constitucional 133 de 2024. Como disse, analisei os autos e acompanho o relator na aprovação com ressalvas das contas do Diretório Nacional do Partido Liberal referentes à arrecadação e aplicação de recursos financeiros nas eleições de 2020, com as determinações por ele apresentadas. Estas contas, como disse, se referem à eleição de 2020. A prestação de contas foi encaminhada tempestivamente. A mídia com os documentos necessários à confirmação da entrega só foi entregue em 16 de março de 2021. E aí começou a contagem do prazo prescricional para o julgamento das contas. A controvérsia que existe está em averiguar se a omissão do envio dos relatórios financeiros parciais das receitas do fundo partidário e do Fundo Especial de Campanha, FEFEC, reveste-se de gravidade suficiente para levar à desaprovação das contas. As irregularidades nas receitas identificadas pela ASEPA, que não se sujeitam ao ressarcimento ao erário, foram omissão de envio dos relatórios financeiros parciais das receitas do FEFEC e do fundo partidário, que são os itens 33 e 42 do parecer da ASEPA, e o segundo se refere ao que o ministro relator concluiu que a omissão deste envio de receitas não possuiria gravidade suficiente não constituiria gravidade suficiente, porque, quanto aos relatórios financeiros do FEFEC, ele assentou que, no julgamento da prestação de contas número 0601-648, o ministro Raul Araújo, relatado pelo ministro Raul Araújo, este tribunal teria assentado que, ante o fato de os valores serem divulgados em página eletrônica do TSE e nos sites dos partidos políticos, não haveria a omissão de forma tão grave a prejudicar a transparência e o controle social. Este entendimento, portanto, está em perfeita harmonia com o que se tem adotado neste tribunal. Quanto ao fundo partidário, que a ASEPA apontou que os valores recebidos de R$ 21.277.928,59 e que essa agremiação teria enviado as informações utilizadas na campanha apenas na prestação de contas finais, que foi em dezembro de 2020, e a prestação retificadora em 2 de agosto de 2021, o Procurador-Geral Eleitoral tinha afirmado que a ausência do envio seria irregularidade grave, mas o ministro relator asseverou que
a omissão do envio dos relatórios não seria, por si só, suficiente para ensejar a desaprovação das contas. Por isso, a proposta de aprovação com ressalvas. Assentou que, no julgamento da prestação de contas antes mencionada, 0601-648-59, relatada pelo ministro Raul Araújo, teria se dado tratamento diverso aos valores do fundo partidário, restante estabelecido que a omissão do relatório financeiro traria prejuízo aos princípios que são adotados por esta Justiça Eleitoral. Registrou o eminente ministro Cássio Nunes Marques que, após refletir verticalmente sobre o tema, não haveria que se falar em tratamento distinto para o fundo partidário, porque o principal critério para diferenciar o tratamento entre os fundos baseou-se no fato de que o fundo eleitoral seria de conhecimento prévio, quanto os valores são divulgados contemporaneamente à distribuição pelo TSE e disponibilizados nos sítios eletrônicos dos partidos políticos. Mas, aspas, a divulgação similar alcança as verbas do fundo partidário. O TSE disponibiliza em sua página eletrônica informações referentes aos valores do fundo partidário distribuídos aos diretórios nacionais, do que se depreende que, a partir do acesso aos dados disponibilizados pelo TSE na rede mundial de computadores, a sociedade tem conhecimento dos montantes do fundo partidário que as legendas poderão utilizar no financiamento de campanhas eleitorais. Fecho aspas. Além das ponderações feitas pelo ministro relator, ressalta-se que o Tribunal Eleitoral, este Tribunal Superior Eleitoral, no julgamento daquela prestação de contas mencionadas, apesar de ter feito distinção entre recursos financeiros referentes ao FEFEC e ao fundo partidário, assentou que, aspas, a desaprovação das contas ou a aprovação com ressalvas em virtude dessas irregularidades deve ser analisada no caso concreto, aferindo-se o quanto afetou a transparência das contas, haja vista ser o eleitor o principal destinatário das informações que os candidatos e partidos devem prestar e, por isso, deve ter acesso a elas antes do pleito para melhor embasar sua escolha. E aí eu menciono, como tinha dito numa conversa prévia, que a jurisprudência do TSE aplicava às eleições de 2020 e subsequentes, firmou-se na linha de que a omissão ou retardamento das informações em prestações de contas parciais e relatórios financeiros configura irregularidade, sendo a extensão da falha e o comprometimento aferidos caso a caso, no exame final das contas. E é neste sentido aquele precedente que indiquei, relatado pelo ministro Raul Araújo. Ademais, este Tribunal Superior já decidiu que, aspas, o qualitativo da gravidade no atraso da publicização dos dados relativos ao recebimento de recursos financeiros, diferentemente da omissão, pode ser afastado caso os elementos do caso concreto denotem ausência de má-fé e de comprometimento da transparência e fiscalização, permitindo-se a anotação de ressalvas. E aí estou citando, por exemplo, o agravo regimental, no agravo no instrumento 0600-055-29, relatado pelo ministro Tarcísio Vieira de Carvalho, que foi julgado em 2019, publicado em 2020, a prestação de contas número 0601-637-30, relatado pelo eminente ministro Floriano de Azevedo Marques, que foi julgado em 10 de outubro de 2024, e ainda outros precedentes, inclusive a prestação de contas 0601-650-29, relatado pelo ministro Antônio Carlos Ferreira. Portanto, a extensão da falha e o grau de comprometimento das contas haverão de ser aferidos caso a caso, como já antes verificado e adotado por este Tribunal Superior Eleitoral na prestação de contas 0601-640-82, relatado pelo ministro Raul Araújo. Neste contexto, embora o montante de recursos movimentados seja expressivo, não há indícios de ocultação de valores, tampouco prejuízo à auditabilidade das contas, pois todas as informações foram registradas na prestação de contas final e submetidas à auditoria regular, permitindo a completa aferição da origem e da destinação dos valores. Assim, considerando que a irregularidade, embora relevante e grave, não comprometeu a confiabilidade global das contas, nem viabilizou o controle da Justiça Eleitoral, conclui-se, no caso, e exatamente na linha adotada pelo ministro relator, Cássio Nunes Marques, que a aprovação com ressalva das contas apresentadas estaria de acordo com a legislação de regência.
Ainda foram anotados pela ZEPA que os créditos relativos às sobras financeiras de campanha devolvidas de forma incorreta, mas neste caso ponho também de acordo com o relator, considerando-se o volume global de recursos movimentados e a forma da impropriedade, não haveria relevância bastante para a desaprovação das contas. Também quanto às irregularidades nas despesas identificadas como a omissão de despesas de campanha na prestação parcial, como eu disse, de recurso em percentual inferior à candidatura de pessoas negras, quanto à diferença aplicada, em que se determina agora que passem a ser aplicadas, conduz-me à conclusão que a omissão do envio dos relatórios financeiros referentes à campanha eleitoral, abrangendo não apenas recursos oriundos do FEFEC, mas também do fundo partidário, permite, como feito pelo eminente ministro relator Cássio Nunes Marques, a aprovação com ressalvas, não a desaprovação, com os seguintes fundamentos. Os recursos públicos provenientes do FEFEC e do fundo partidário foram registrados na prestação de contas final, possibilitando análise adequada e efetiva fiscalização da Justiça Eleitoral. B, as falhas indicadas não comprometeram a confiabilidade e a consistência das informações apresentadas, preservando a rastreabilidade das receitas e despesas. C, não se observaram indícios de má-fé, desvio de recursos, ocultação de receitas ou algum prejuízo à transparência das contas apresentadas, pelo que eu estou votando no sentido de aprovar com ressalvas as contas apresentadas pelo Diretório Nacional do Partido Liberal, referente à arrecadação e aplicação de recursos financeiros na campanha eleitoral de 2020, nos termos do inciso 2 do artigo 30 da Lei 9.504 de 97, combinado com o inciso 2 do artigo 74 da Resolução 23.607 de 2019, do Tribunal Superior Eleitoral, com as seguintes determinações. A, transferência do valor de R$ 9.671,61 centavos, referente ao recebimento de sobras financeiras de campanha oriundas de recursos do fundo partidário aos órgãos municipais da circunscrição. E B, aplicação em candidaturas de pessoas negras do valor de R$ 814.413,56 do fundo partidário e da quantia de R$ 14.260.374,02 do FEFEC nas 4 eleições subsequentes, nos termos do parágrafo único do artigo 3º da Emenda Constitucional número 133 de 2024, seguindo, portanto, neste sentido, o mesmo voto dado pelo ministro relator Nunes Marques. O eminente ministro Antônio Carlos Ferreira antecipa pedido de vista, neste caso, a ser apresentado na próxima sessão de quinta-feira. Portanto, eu indago das senhoras ministras, dos senhores ministros, se querem antecipar o voto. Senhora presidente, eu quero antecipar porque é o meu último mês. Eu peço licença ao ministro Antônio Carlos. Claro, por favor. Então, tem a palavra a eminente ministra Isabel Galotti. Senhora presidente, como já dito, trata-se de prestação de contas do Diretório Nacional do Partido Liberal relativa aos recursos movimentados na campanha de 2020. Eu observo que o ministro Nunes Marques, agora acompanhado por Vossa Excelência, entende que são falhas meramente formais, especialmente no que tange à divergência que respeitosamente manifesto, quanto a não envio dos relatórios parciais relacionados ao Fundo Especial de Campanha. Nesse ponto eu acompanho, porque há precedente desse plenário, da relatoria do ministro Raul Araújo, que explica que os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, eles têm uma vocação legal, uma destinação única, que é a aplicação nas campanhas eleitorais. E, portanto, foi relevada nesse precedente do ministro Raul Araújo, já citado em todos os votos, que houvesse a análise ou a prestação de contas periódica durante a campanha desses recursos, que já seriam mesmo destinados à aplicação nas campanhas. Por outro lado, esse mesmo precedente do ministro Raul Araújo ressaltou que tal entendimento não se aplicava aos fundos partidários
que no tocante aos recursos oriundos do fundo partidário, poderia haver um comprometimento da transparência na fiscalização do uso do recurso durante a campanha, que deve se dar durante a campanha e não apenas ao cabo da campanha, para que toda a sociedade seja informada da origem dos recursos que estão sendo especificamente utilizados naquela campanha. Isso porque, no caso do fundo partidário, a lei não diz que esses recursos sejam usados apenas em campanha. A razão de ser do fundo partidário é custear despesas de rotina dos partidos políticos, como manutenção de sedes, formação política, comunicação partidária e demais despesas permanentes, e facultativamente os partidos políticos podem usar esses recursos na campanha eleitoral. Portanto, durante as eleições, se não houver essa informação no prazo estipulado pela resolução de que estão sendo empregados em que valores os recursos do fundo partidário, não será possível, só à vista da quantia que o partido recebe anualmente de fundo partidário, o eleitor e a sociedade em geral saber que aqueles recursos do fundo partidário e não outros, como, por exemplo, de fontes vedadas, teriam sido usados para custear essas despesas, o que permite, lamentavelmente, não é a regra que ocorra, mas que, ao final do ano, na prestação de contas, seja feito um ajuste de contas com remanejamento de rubricas para que aqueles recursos que vieram de fontes não declaradas porque vedadas sejam justificados como sendo do fundo partidário, o que deveria ter sido informado durante as eleições no prazo de 72 horas, como reza a resolução deste tribunal, que valeu para as eleições de 2019, o artigo 47 da resolução 23.609. E eu observo, por fim, que caso seja do entendimento dessa Corte, como expresso no voto do ministro Nunes Marques e de Vossa Excelência, que não seja necessário o partido informar em 72 horas o recebimento de recursos do fundo partidário, assim como já ocorre em razão do fundo eleitoral, que é esse sim específico para uso na campanha, seria, a meu ver, mais equânime que tal regra se aplicasse para eleições posteriores a 2020, porque temos precedentes da relatoria do ministro Antônio Carlos, da minha relatoria, que eu vou mencionar no meu voto escrito, específico para essas resoluções, ou seja, teríamos dado pela irregularidade de contas prestadas por alguns partidos políticos nessas eleições de 2020 e, nesse caso, também de outro partido em eleições de 2020, a mesma falha refutada como grave causadora de irregularidade não estaria sendo imposta ao partido que é o prestador de contas nos presentes autos. Portanto, eu peço a máxima vênia ao eminente relator, ministro Cássio Nunes, a Vossa Excelência, e também ao colegiado por ter me deixado antecipar o meu voto. Muito obrigada. E protesto pela juntada desses precedentes no meu voto escrito. Pois não. Eu indago dos senhores ministros, se alguém mais quer antecipar. Apenas, antes de proclamar o estado do julgamento até agora, fazer uma pequena retificação, ministra. Eu não disse meu voto e não li no voto do ministro Cássio, que está aqui, pode falar sobre o voto dele, em nenhum momento que isso era apenas uma irregularidade formal. Eu disse que era uma irregularidade grave, mas que me parecia, tal como posto pelo ministro, que não seria o caso de levar até a desaprovação e que, como posto no precedente relatado pelo ministro Raul Araújo, cada caso deveria ser observado, no caso do fundo partidário, para que se observasse outros elementos que comporiam.
absolutamente não me pareceu ver no voto do ministro Cássio, e eu não disse no meu voto em nenhum momento que era meramente formal, apenas porque essa expressão foi utilizada por Vossa Excelência, poderia depois parecer. Agradeço então, apenas... a Vossa Excelência a interpretação autêntica do voto de Vossa Excelência e peço licença para retificar no meu voto. Claro. Então, o que eu entendo é que é uma irregularidade grave o suficiente para prejudicar o exame contemporâneo à eleição do emprego dos recursos usados na campanha. E, embora eu também concorde que isso deva ser apreciado caso a caso, como posto no voto do eminente ministro Raul Araújo, eu entendo que o presente caso com a Devina Vênia é de gravíssima intensidade, porque foram 21 milhões de reais. Mas eu entendo que, se for um desleixo na comunicação de um recurso de pequena monta, não deveria mesmo justificar a irregularidade. Então, eu reitero o meu pedido de vênia e agradeço a chance de retificação do meu voto. Apenas eu estou retificando para não ficar como se fosse algo de menor importância, que não é. Se exige tanto a legislação quanto a resolução, a prestação seria de se ter realmente. O que nós estamos avaliando é qual é o grau de qual é a consequência e qual é o grau de dados a serem considerados e quais os outros elementos se houvesse, porque nós não consideramos, eu não considerei meramente formal. Mas, enfim... Ministra Carmen, perdão de novamente, só porque eu esqueci de ler o final aqui do voto. Na linha do meu voto, eu entendo que deve ser... Desaprovadas as contas, não é? Mas aí o resto seria o seguinte, que deveria haver... não está aqui o voto. Quanto ao valor a ser... Cadê o meu voto? Eu entendo que, no caso, acho que não está aqui. Eu acrescento, entendo que seria o caso de suspensão das cotas do fundo partidário por 1 mês apenas isso seria feito de forma parcelada durante 2 meses, ou seja, o valor de 1 mês, mas parcelado durante 2 meses, só para complementar o meu voto, reiterando o meu pedido de vênia. Sem problema. Nada. Eu, então, proclamo o resultado, que após o voto vice da ministra Carmen Lúcia, que acompanhava o relator, e do voto da ministra Isabel Galotti, que divergia para desaprovar as contas também com determinações, antecipou o pedido de vista do eminente ministro Antônio Carlos Ferreira para ser incluído este processo na pauta da próxima quinta-feira, próxima sessão, portanto. A proclamação do resultado do estado do processo até aqui. Apregou para julgamento a única lista desta pauta que foi afixada no quadro ao lado da entrada do plenário e cujos processos foram previamente divulgados na internet. A lista número 1, relatada pelo eminente ministro Antônio Carlos Ferreira, tem 3 processos. São embargos de declaração, em agravo regimental e em agravo em recurso especial eleitoral. Nestes 3 casos, o eminente ministro relator rejeita os embargos e eu indago das senhoras ministras e dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos nos termos do voto do relator. Indago dos senhores ministros e das senhoras ministras se há alguma urgência ou matéria a ser posta em mesa para julgamento nesta sessão. E não havendo mais nenhum processo a ser julgado e nenhuma urgência posta pelos senhores ministros e pelas senhoras ministras, agradeço a presença de todas as pessoas, desejo uma excelente noite, declaro encerrada a presente sessão, mais uma vez desejando a sessão muito especial às servidoras e aos servidores, especialmente os flamenguistas, como homenagem ao eminente ministro, porque hoje também é o dia. Então, eu acho que a servidora ou servidor flamenguista está duplamente homenageado nesta sessão. Declaro encerrada a sessão. Muito obrigada a todas e todos. Direto do plenário fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima.